Portanto, a primeira mensagem do livro de Colossenses, eu vou primeiramente falar do nosso tema geral. O tema geral será Cristo, o centro conector da obra de Deus. Tudo que Deus fez e tudo o que Deus está fazendo e o que Deus fará, Cristo é o centro. Cristo é o centro que conecta, que liga todas as coisas. Todavia, eu queria dizer que nós não podemos deixar isso sem fazer essa ligação do livro de Efésios. O livro de Efésios, irmãos, no livro de Efésios, o Senhor foi muito generoso para conosco. Não esperávamos tantas riquezas que pudessem ser extraídas, nesse semestre que passou. E muitas coisas o Senhor também fez acontecer na sua obra aqui na terra, na sua expansão, continentes alcançados e continentes revitalizados, através da pregação do evangelho do reino, através da comportagem dinâmica e todas as ferramentas que o Senhor tem nos dado nesse último tempo. Então, o livro de Efésios nos abre, nunca vimos assim, eu acho que ninguém usou o livro de Efésios para mostrar que há um rio. Ninguém imaginaria que o livro de Efésios, logo no começo, capítulo 1, versículo 3, ali fala de um rio que é despejado de uma janela do céu para a sua igreja. Versículo 3, capítulo 1 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E não compreendíamos, porque nós estávamos ainda muito na esfera doutrinária, esfera de mero ensinamento. Mas graças a Deus, pela revelação da palavra de Deus, nós passamos a enxergar que o que Deus quer dispensar, a bênção que Deus quer dispensar para a sua igreja, é exatamente o rio que saiu do Éden. Quando o homem pecou, quando o homem transgrediu a palavra de Deus e foi expulso do jardim do Éden, e ao homem foi proibido de ter acesso à árvore da vida, ter acesso a próprio Deus. Mas graças a Deus, Deus não fechou a alternativa de fazer o homem, dar a segunda oportunidade para o homem. E essa segunda oportunidade está em Gênesis 2, versículo 10. E o versículo 10 diz: saía um rio, do Éden, para regar o jardim, e dali se repartia em 4 braços. Alguém me disse que essa palavra, que dizia que saía um rio, ali era sair para cumprir algum propósito, cumprir uma finalidade. Então esse rio que Deus permitiu, quando fechou o caminho para a árvore da vida ao homem, mas Deus fez sair um rio com um propósito, com uma finalidade, de alcançar o homem e dar uma segunda oportunidade para o homem ter acesso às riquezas de Deus. Essa segunda oportunidade foi dada quando o Senhor Jesus se tornou homem. Ele trouxe o rio aqui na terra. Ele era a fonte de águas vivas. Ele era o fluir daquele rio. Só que enquanto ele vivesse na carne, estaria limitado à carne. Mas ele morreu e ressuscitou. Na sua glorificação, Deus o fez esse Espírito que fluiria dentro de todo aquele que nele crê. Portanto, irmãos, hoje
esse fluir está na igreja. Por que esse fluir está na igreja? Porque Deus derramou essa bênção espiritual nos lugares, nas regiões celestiais em Cristo, para a igreja. Então nós temos o privilégio, irmãos, de receber daquilo que foi proibido para o homem, mas o rio é a alternativa para o homem novamente ter acesso a Deus. E agora nós temos o que? Nosso Senhor Jesus Cristo se tornou o Espírito que dá vida. E todo aquele que nele crê, recebeu esse Espírito. E esse Espírito dentro daquele que nele creu, se torna rios de água viva. Isso está em João capítulo 7, versículo de 37 até 39. E também está em João capítulo 4, quando Jesus disse para aquela mulher samaritana: se você beber da água do poço de Jacó, isto é, beber da água que esse mundo pode te dar, logo você terá sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, porque ele era a própria fonte que trazia o rio da água da vida, por ele nunca mais terá sede. Pelo contrário, quem beber dessa água se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, onde está esse rio fluindo? De onde está fluindo aqui na terra? A partir da igreja. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Então esse rio está fluindo pela igreja. Mas quem é a igreja? Você faz parte. Você é um membro do corpo de Cristo. É ou não é? Se você é um membro, você não pode estancar o fluir desse rio, porque Deus colocou o Espírito dentro de você. Esse Espírito é uma fonte que jorra. Não tranque essa fonte. Deus quer tornar você um canal, não um mar morto que só recebe e não extravasa essa graça para outras pessoas, pregando o evangelho, fazendo comportagem, salvando outras pessoas, resgatando as pessoas da escravidão, da corrupção. Portanto, irmãos, nós somos a continuação do fluir desse rio. Amém? Por isso, irmãos, quando nós saímos às ruas, pregamos o evangelho, resgatando as pessoas dessa escravidão, irmãos, nós nos sentimos bem, porque nós estamos funcionando como canais da graça, e isso faz com que nós cresçamos.